Olá, irmãos, a graça e a paz. Vamos continuar o nosso tempo juntos aqui na vida de Moisés, no Velho Testamento, no livro de Êxodo. E a Bíblia diz aqui a partir do capítulo 3, no verso 6 em diante. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e te enviarei ao faraó, para que livres o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Interessante que antes de Jacó ter o nome trocado por Israel, como Israel, Deus tocou na articulação da coxa e ele passou a mancar. E ele ficou marcado para o resto dos seus dias. E a Bíblia mostra aqui que Moisés, depois de toda essa experiência, depois dessa realidade toda de vida, 40 anos no deserto, que quando ele perde aquela empáfia toda, né, de príncipe do Egito, aquela autoconfiança toda, a Bíblia diz que Moisés era um homem gago. Imagina um homem gago sendo usado agora para liderar uma nação e para ter que ser o porta-voz de Deus. Como assim? E é interessante que Deus agora, diante daquela sarça, mostra para Moisés: Moisés, você é somente um arbusto como qualquer outro. A diferença em você é o meu poder, é o meu fogo ardendo em você. E agora, na sequência, depois que Deus o tem na posição certa, como dependente do Senhor, na dependência do Espírito Santo, agora Deus dá o propósito, agora Deus dá o chamado, agora Deus dá o como, o modo, a maneira. Deus não tem apenas o propósito, Deus tem a visão e Deus tem o modo. O modo é a maneira com a qual Deus vai libertar a nação. Deus vai te dar então, na sequência desse trabalhar divino na sua vida, vai te dar o chamado, e depois de te dar o chamado, vai te dar o modus operandi, a maneira de Deus, o como de Deus, a visão vai vir de Deus também. Então, não fique preocupado se você tem um chamado, mas não tem o como, o quando, com quem, onde, que jeito. Deus mesmo vai te dar esses detalhes do modus operandi e da maneira com a qual Ele vai usar você como instrumento dele. E é interessante que Deus dá, a partir de agora, detalhes. Deus dá detalhes. Eu vou te usar para enviar Faraó, você vai libertar o povo, você vai tirar o povo do Egito, e eu vou dar uma terra nova para esse povo. Deus dá então todos os detalhes de tudo aquilo que ele faria, de tudo aquilo que ele desejava realizar através da vida de Moisés. E é curioso que vem, porque agora eu te enviarei ao faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ele voltaria para aquele mesmo palácio de onde ele veio. É interessante que, se nós temos alguma coisa dessa vida pregressa, desse passado, né, de onde a gente achava que seria a base para Deus nos usar, porque afinal de contas Moisés foi treinado em toda a ciência do Egito, era príncipe do Egito, cresceu no palácio. Ele achava que por causa disso ele seria um instrumento de Deus. É interessante que Deus fala para ele: não é por causa disso não, você é apenas um arbusto, eu posso queimar em qualquer arbusto. E agora, o curioso é que Deus devolve Moisés lá para onde ele veio, só que agora com uma outra confiança, com uma outra percepção. E tinha uma coisa que Deus precisava que Moisés tivesse: uma visão de si mesmo acurada, correta, dependente do Espírito,
mas sem aquela mentalidade de escravo. Então, as duas coisas que Deus balanceia aqui na história da formação dessa identidade do libertador que Moisés tinha ele não tinha identidade de escravo, mas por outro lado ele não dependia de si mesmo, ele dependia de Deus. Esse contraponto dessas duas coisas foi o que fez Moisés, o instrumento de Deus para libertar a nação do Egito. Que você possa ter as duas coisas, a identidade correta de um filho de Deus e se ver na dignidade de um filho de Deus. Por outro lado, na dependência também divina para ser a expressão de toda essa visão e desse modus operandi de Deus, através do qual Ele deseja usar você de maneira poderosa nesta presente geração. Recebe meu afetuoso abraço, nos vemos amanhã.